Bom dia, professor, bom dia os alunos aqui presentes. Nosso grupo composto pela Alice Castro, Bruno Begnini e eu, Vitória Dias, nós vamos tratar dos dois institutos da hipoteca e da Anticrese. Nós vamos trazer, então, além de cada conceito de cada um deles, sobre as características, requisitos, espécies, efeitos de hipoteca e também uma aplicação em caso real. Primeiramente, a hipoteca, ela é, no direito moderno, segundo a concepção do professor Silvio Rodrigues, o direito real de garantia que tem por objeto bens imóveis, navio ou avião, pertencentes ao devedor ou ao terceiro que, embora não entregues ao credor, asseguram-lhe preferencialmente o recebimento de seu crédito. A palavra hipoteca ela é derivada do grego e ela indica a ideia de submeter uma coisa a outra. No direito romano, ela não tinha uma exata definição que a distinguisse do penhor, além do fato de elas serem chamadas por nomes diferentes, porque o contexto histórico, tudo o que sabemos disso, e ambos tratavam sobre submeter uma coisa a outra em razão de dívida, porém não fazia a distinção de esse, por exemplo, é por bem imóvel e esse por bem móvel. As duas palavras elas tratavam tanto dessa submissão de bens móveis quanto imóveis. Ela é concebida e regulada de modo geral como um direito real de garantia, que consiste em sujeitar um imóvel, preferencialmente um imóvel, mas a lei também disciplina outros meios, como um navio ou um avião, ao pagamento da dívida de outrem, sem que se retire da posse do dono. Caso não ocorra a solute da obrigação, o credor ele pode executar esse bem, alienando judicialmente e tendo a primazia sobre o produto da arrematação, para que se cobre a totalidade da dívida e dos seus acessórios. São características da hipoteca, primeiro, que ela possui natureza civil, e segundo, que ela é um direito real da categoria das garantias, que nem o penhor é anticrese, ou seja, um direito real das garantias significa que ele vai submeter uma coisa ao pagamento da dívida. Ele é o objeto que for gravado, ele tem que ser da posse do devedor ou de um terceiro, e ele continua na posse do bem hipotecado, porque ele só vai se dispor desse bem caso inocorra a solute da obrigação. Enquanto ele ainda está na posse, ele pode usá-lo como bem quiser e perceber-lhe os frutos. Porém, não vai ser uma posse um direito pleno dessa posse, porque vai estar vinculado à solução de uma dívida. Ele é indivisível porque, por exemplo, vai gravar o bem em toda a sua totalidade, não tem como, na hora de pagar a dívida, seja arrematada apenas uma fração daquele bem. Ele tem caráter acessório porque ele depende também de outro direito para que assegure essa criação desse direito. Ele depende de um direito pessoal para ele existir. E na modalidade convencional, ele é um negócio solene, ele confere ao seu titular o direito de preferência e de sequela. Se o bem ele for alienado, vai ser transferido ao adquirente com o ônus da hipoteca, desde que tenha sido gravado o prévio registro. E no direito brasileiro, ela é disciplinada com base em dois requisitos básicos, que depois a gente vai aprofundar mais, que são especialidade e publicidade. A publicidade ela vai ser efetivada pelo registro imobiliário, que conforme o tempo é um instituto que foi se aperfeiçoando, essa questão do registro imobiliário. Para ser válida e eficaz essa hipoteca, ela depende de requisitos objetivos, subjetivos e formais. Requisitos objetivos traz principalmente o artigo 1473 do Código Civil, que ele vai dispor os objetos da hipoteca. Eu vou ler ele aqui, no inciso 1 traz, os imóveis são objetos de hipoteca, os imóveis, os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, dependente do solo em que se acham, os navios, as aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso, a propriedade superficiária, os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, respectiva cessão e promessa de cessão. No parágrafo 1º traz que a hipoteca de navios e de aeronaves vai ser disposto por lei especial. No parágrafo 2º traz que os direitos de garantia instituídos das hipóteses do artigo 9, que traz o direito real de uso, e o artigo 10 da propriedade superficiária, que eles ficam limitados à duração da concessão ou do direito da superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Também outros artigos são relevantes para tratar desse requisito objetivo, é o artigo 1487,
que traz que a hipoteca ela pode ser constituída para a garantia de dívida futura ou condicionada desde que determinado valor máximo do crédito a ser garantido. Então, a hipoteca ela pressupõe a ideia de que existe uma dívida, porque ela se adere a ela e ela busca se assegurar essa dívida. Que pode ser uma dívida que ela é atual, mas ela também pode ser futura, condicional, a termo ou por requisito subjetivo. Essa parte já é um pouco mais complicada, porque existem vários artigos que vão tratar de alguns requisitos subjetivos, mas, primeiramente, para a validade da hipoteca, são necessários, a lei dispõe que algumas coisas são necessárias. Por exemplo, primeiro, só pode alienar, só aquele que pode alienar pode empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Essa exigência acontece porque o bem que vai ser levado à venda judicial, se a dívida ela não for paga. Então, se ele não puder ser alienado, ele não vai poder ser objeto da hipoteca. E também só pode alienar quem é dono, mas, porque não é permitida a hipoteca de coisa alheia, a lei traz que é possível sim que as coisas sejam estabelecidas, a propriedade seja estabelecida por quem não era dono. Como dito na parte de algumas características, envolve que o bem seja do devedor ou de um terceiro ali envolvido. Também nenhum cônjuge um do outro pode, sem autorização de um outro, gravar de ônus real os bens imóveis para a hipoteca, a não ser que seja um regime de separação absoluta. O ascendente ele pode hipotecar bem ascendente sem consentimento de outros descendentes e não lhe aplica limitação referente à venda. Os menores sobre poder familiar ou tutela, bem como curatelados, eles vão depender de representação ou assistência judicial para poder fazer a hipoteca. E os pródigos, quando eles atuam sozinhos, eles não podem hipotecar, a não ser que eles sejam curatelados, porque aí vai ter a legislação especial que vai tratar os direitos deles, e nesse caso eles vão poder hipotecar. O inventariante, ele não pode constituir hipoteca sobre os bens que integram o arcebo hereditário. E o falido ele não pode oferecer bens em hipoteca, porque a partir do momento que foi declarada sua falência, ele foi privado da administração dos seus bens. Por fim, requisitos formais. Alguns requisitos formais vão depender da espécie que elas são, futuramente vão ser tratados mais especificamente, mas caso existem alguns requisitos formais dependendo dessa espécie, que são contrato, lei ou sentença, dependendo se for uma hipoteca convencional, legal ou judicial. A hipoteca, por ela ser um contrato, quando ela for contratual, quando ela for depender de contrato, ela vai existir a participação de testemunhas instrumentárias e também ela é formada por dois princípios, como nós falamos antes, especialização e publicidade. A especialização, ela consiste na identificação das partes e da identificação do débito que vai ser garantido, ou seja, o valor e o prazo para a questão da dívida, para a questão do valor também da hipoteca, que ela vai tratar. Também na descrição precisa pormenorizar os bens onerados, como a sua identificação, a localização, sua dimensão. E no caso da hipoteca, a especialização ela vai constar na hipoteca legal, a especialização ela vai constar na sentença. O registro também é um requisito formal muito necessário, já que no direito contemporâneo, não existe hipoteca sem registro. Uma hipoteca sem registro ela é uma hipoteca inexistente. E determina o artigo 1492 do Código Civil que as hipotecas sejam registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Então, assim, é possível entender que uma hipoteca ela pode ser gravada em mais de um lugar. E o Código Civil ele não estabelece um prazo para a efetivação desse registro, portanto entende que o ato ele pode ser promovido a qualquer tempo. Agora a gente pode ir para as espécies da hipoteca. Elas são, como a Vitória já citou, a hipoteca legal, convencional e judicial. Vamos começar pela convencional, que é a hipoteca pactuada. Então ali, hipoteca convencional se origina do contrato da livre manifestação dos interessados. Então, o credor, aquele que possui uma dívida a ser paga, pactua junto ao devedor a hipoteca para garantia do direito da dívida, para garantir que a dívida vai ser paga. Caso ela não seja paga, ele entra com um processo de execução dessa hipoteca para que seja paga. Então, outra coisa que a gente pode dizer é que a hipoteca ela pode ser usada para garantir qualquer tipo de obrigação de dívida, não só dívidas em dinheiros. Então, pode ser obrigação de fazer, obrigação de não fazer e obrigação de dar, qualquer tipo.
Só que a gente pode colocar num contrato, por exemplo, caso você não faça isso, que é um serviço da qual você se comprometeu a pagar, existe uma indenização. E nessa indenização, caso ela não seja paga, ela pode ser hipotecada. E aí entra nessa questão de vários tipos de obrigação ou dívida. Depois, a gente pode ir para hipoteca legal, que emana da lei para garantir determinadas obrigações, visando proteger algumas pessoas, e ela é um mecanismo de segurança automática da lei para proteger o patrimônio de quem não consegue fazer isso sozinho. Por essas pessoas que têm, vamos dizer, essa vulnerabilidade, a gente pode citar filhos menores de idade, que têm direito à herança, mulheres divorciadas, que têm valores a receber do ex-marido, e incapazes que têm os bens administrados pelos tutores. Mas no artigo 1489 do Código Civil, a gente também vai ter o artigo, ele diz assim: a lei confere hipoteca, e ele, em cada inciso, ele diz: as pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. Ou seja, vamos exemplificar num sentido: a gente tem um funcionário público que desvia de alguma forma algum dinheiro público. A pessoa de direito público interno, ela pode ir lá e entrar com uma ação para que esse dinheiro retorne à União, a qualquer tipo de órgão público, e ela pode hipotecar algum imóvel da pessoa que cometeu essa infração. No outro, a gente tem aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar por outras núpcias, ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito. Combina um pouco com o primeiro, só que agora no ramo privado. Ao coerdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre imóvel adjudiciado ao herdeiro reponente. E, por último, ao credor sobre imóvel arrematado para garantir o pagamento restante do preço da arrematação. É isso. A judicial, eu acredito que ela é mais simples, ela é mais concisa, ela decorre de sentença judicial assegurando sua execução. Ela está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 495 do CPC, só que ela é pouco usada, porque para passar por todo o trâmite da hipoteca é muito demorado, e quando a gente tem uma ação, uma sentença, um ato litigioso, a gente quer celeridade. Então, normalmente, a gente pede a penhora ao invés de pedir a hipoteca, por isso que ela não é muito recorrente nesse cenário. Vamos para o efeito da hipoteca. Eu separei os efeitos em relação ao devedor, ao credor, junto ao fato de, caso o devedor não pague o que ele deve, e também separei a terceiros. Mas primeiro eu vou me ater a uma coisa que é o contrato ou decisão que cria uma hipoteca, ele precisa ser anotado oficialmente no registro do imóvel, registro do título constitutivo do imóvel. Só depois ele começa a assistir legalmente. E só caso essa dívida não seja paga que a hipoteca vale em si, que você retém, você penhora esse imóvel. Então, resumindo, se o devedor pagar tudo certinho, esse imóvel nem vai sair da posse dele, vai ser dele se ele oferecer o pagamento. É só uma questão de garantia. Como a própria Vitória disse, é um direito de garantia, um direito acessório é outro direito. Ok, agora vamos ao efeito do devedor. O devedor, ele tem alguns direitos e ele também tem algumas limitações. Por exemplo, segundo o artigo 1475 do Código Civil, a lei não proíbe que ele venda, mas o imóvel ele vai continuar hipotecado. Ele pode vender aquele imóvel, mas o comprador daquele imóvel, ele ainda vai ter o imóvel hipotecado. E caso o devedor não pague, aquele imóvel ainda pode entrar em penhora, ele ainda pode ser executado em prol do credor. As limitações que o devedor tem. O devedor não pode fazer coisas que reduzam o valor do imóvel, como destruir o imóvel, deixá-lo cair aos pedaços, mudar completamente a função do imóvel, exemplo, transformar uma casa em fábrica se isso fizer o imóvel valer menos, e ele não pode criar certos tipos de contrato que atrapalhem a hipoteca. Exemplo, antícrase, que é o que a Alice vai falar,
que é outro tipo de garantia real, então não pode ter esse conflito, porque a gente vai ver agora sobre algumas questões, o que acontece se o devedor não pagar, que aí começa um conflito. Então, aqui tá, se o devedor não pagar, o credor entra na justiça e começa a execução hipotecária, a justiça faz uma penhora do imóvel, depois o imóvel é vendido em asta pública, que é o leilão público, o leilão do Estado, né? E o dinheiro da venda, ele vai pagar o credor, e se sobrar algum dinheiro depois que pagar a dívida, que a dívida for quitada, o dono recebe o que sobrou. Se preferir também, o credor ele pode pedir a adjudicação do imóvel. Ok. Lá no OBS a gente também tem, nesse ponto de constituição judicial, o dono não pode mais vender o imóvel e também não pode mais receber aluguel os frutos dele, porque ele já está em execução, ele já está dentro do processo. Aí tem algumas questões que eu me fiz e eu fui me respondendo, para caso seja uma dúvida geral também. Se o valor da venda não for suficiente para pagar toda a dívida, o credor ele pode buscar e penhorar outros bens do devedor para completar o pagamento. E a questão que eu ia falar sobre o problema entre conflitar uma hipoteca com uma antíclise, por exemplo, é que o credor hipotecário ele vai ter preferência sobre outros credores. Quando ele tem a hipoteca, ele vai pagar primeiro o credor hipotecário, depois ele paga outro, salvo algumas exceções, que são quando tem custa de processo judicial, como tem tributos devidos como IPTU, ou em algum caso muito específico, que é os salários de trabalhadores rurais que participaram da colheita. Ok. Outra coisa é que se outro credor do mesmo imóvel que está hipotecado tentar vender judicialmente o imóvel, o credor hipotecário ele tem que ser citado formalmente e notificado antes da venda. O efeito da hipoteca em relação a terceiros, porque é uma coisa que eu me pensei muito quando eu vi, no caso do comprador, o que aconteceria? Então, a hipoteca produz efeitos em relação a terceiros, uma vez que depois de registrada é oponível erga omnes, que significa que ela vale para todos, ela afeta todos, então não é só uma relação privada entre o devedor e o credor, ela é geral. Então, conferindo ao credor hipotecário o direito de sequela. A pessoa que compra um imóvel com hipoteca registrada, ela não pode alegar ignorância, porque o ônus está obrigatoriamente no registro do imóvel. O que é o ônus? A própria hipoteca. Então, é comum, normalmente se faz, exigir uma certidão negativa de ônus reais, que é um documento que mostra tudo que tem junto com o imóvel, que é outra coisa que eu vou falar também quando eu for falar sobre a extinção da hipoteca. Acho que aqui, eu tenho que citar o artigo 1479 também, que é o adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Ou seja, ele pode a pessoa que comprou, ele não precisa ficar responsável por essa hipoteca, ele pode exonerar-se, ou seja, ele entrega de volta aquele imóvel. Em relação às formas de extinção, eu vou passar por elas rapidamente. A hipoteca, ela extingue-se pela extinção da obrigação principal, ou seja, você paga lá o que você deve e está extinta. Pelo perecimento da coisa, por exemplo, o imóvel desaparecer completamente, mas nesse caso aqui, quando, por exemplo, um incêndio, uma catástrofe natural, nesse caso aqui, se houver indenização de seguro ou alguma indenização do Estado por dano causado por terceiro, a hipoteca recai sobre essa indenização, então ainda vale para pagar a dívida. Ok. A resolução da propriedade quando tem alguma coisa, alguns fatores como confusão. O imóvel ele foi doado com condição e a condição não é cumprida e foi resolvida, não é mais posse daquele devedor. Tem também a renúncia do credor. Tem a remissão, que significa outra pessoa pagar para essa pessoa, um parente, ou até mesmo tem como a negociação do comprador, que eu falei, o terceiro lá que comprou o imóvel, ele pode remir o devedor nisso para possuir o imóvel. E aí também tem a arrematação à adjudicação, que é quando o imóvel ele é vendido judicialmente, leilão público ou adjudicado. Fora isso, a gente também tem outras causas que fazem a extinção da hipoteca. Tem uma que é a perempção legal, que é quando bate o prazo máximo da hipoteca, que é mais de 30 anos,
tem um que eu achei muito interessante também, foi o do uso capião, que a súmula 308 do STJ, ela reforça que promissários compradores não respondam por hipotecas feitas entre construtor e banco. Só que é uma questão que fala que se uma pessoa tiver posse do imóvel, mas ela cair no uso capião, a hipoteca é desfeita porque quem possui agora é a pessoa que adquiriu o uso capião. Tá bom. Aqui no final a gente tem a hipoteca só deixa de valer oficialmente depois que o cancelamento é registrado no cartório de imóveis. E esse cancelamento ele é feito por meio de averbação ou com prova da extinção, comprovante de pagamento da dívida, etc. E pode ser solicitado pelo devedor, pelo credor, pelo novo proprietário ou representante legal. Agora vamos para o caso real de hipoteca, que é o seguinte, é uma decisão do STJ que eu achei que era o conflito entre uma compra, uma promessa de compra que não foi pactuada em contrato, que não foi registrada em contrato, com uma hipoteca. Então, um comprador fez um contrato particular de promessa de compra à venda de um imóvel, mas não registrou esse contrato na matrícula do imóvel. O antigo proprietário hipotecou o mesmo bem a uma imobiliária. Depois que penhorou, ao executar a dívida, o comprador contestou alegando ter adquirido o imóvel antes da hipoteca. Quando foi ao STJ decidir sobre o fato concreto, ele decidiu que a hipoteca registrada tem mais força do que a promessa de venda não registrada. O resultado, o comprador perdeu o imóvel mesmo tendo contrato. No Brasil, existe uma regra dentro do direito imobiliário que é o que não está na matrícula do imóvel não existe para terceiros. É um princípio que eu achei muito interessante, que é o princípio da concentração no ato na matrícula. Então, se não está na matrícula, não vale como fato para o direito em si. Eu achei esse caso bem interessante. Acho que é isso, para a gente dar uma celeridade maior. Agora eu vou finalizar a apresentação. A anticrese é um direito real de garantia sobre coisa alheia, em que o credor recebe a posse da coisa frugífera e fica autorizado a perceber os frutos e a imputá-lo no pagamento da dívida. Então, o credor recebe o imóvel e utiliza dos frutos para pagar a dívida, basicamente. Então, quem é o devedor e o credor anticrético? O devedor anticrético é o que dá o imóvel em garantia e transfere sua posse ao credor, e o credor anticrético ele recebe o imóvel em garantia e fica com a sua posse. A palavra anticrese vem do grego antícresis, anti, contra, e cresis, uso. Então é o uso dos frutos em pagamento da dívida, né, basicamente isso. Atualmente ela é pouco utilizada, principalmente por ter essa transferência de posse, né, porque acaba que dificulta a circulação no mercado, impede uma espécie de subantícrese, uma outra garantia sobre o mesmo bem, dentre vários outros tanto que agora, até olhando em doutrina, assim, é meio difícil de encontrar sobre a anticrese, porque realmente não está sendo muito utilizado. Agora vamos falar sobre as características da anticrese e, inicialmente, a gente tem os requerimentos. Igual todo contrato, basicamente, você precisa da capacidade de ambas as partes, né, inclusive até de quem possui o bem. O instrumento ele tem que ser escrito, particular ou público, e público se o valor exceder a taxa legal. E também, igual foi falado da hipoteca, o cônjuge ele não pode convencioná-la sem consentimento do outro, exceto se for na separação absoluta de bens, né? Ela é munida do direito de sequela, então se for registrada ela adere à coisa e a acompanha no caso de transmissão intervivos ou caso da morte. Agora sobre as características mesmo. Tem várias polêmicas, assim, não é tão utilizado justamente por quê? Porque não confere preferência sobre o produto da venda, indenização, seguro, o credor ele fica com a retenção do imóvel. Justamente por isso não é muito utilizado. E a tradição é essencial na anticrese, porque você vai utilizar dos frutos do imóvel, então você precisa ter o bem mesmo para poder utilizá-lo, né? Então, o Bruno até falou da hipoteca e da anticrese, que é meio difícil, mas tecnicamente pode ser hipotecado pelo devedor, pelo credor anticrético. Um imóvel pode ser hipotecado pelo credor anticrético ou pelo devedor ao credor anticrético ou a terceiros, e assim também o contrário, o imóvel hipotecado pode ser dado em antícrese, só que é mais complicado
porque são garantias diferentes, né? Então, aqui está no artigo 1506, fala isso, quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado pode ser dado em anticrese. Aí eu vou falar sobre os efeitos da anticrese, que são as obrigações do credor, obrigações do devedor, e depois sobre os direitos do credor e os direitos do devedor. Inicialmente, como obrigação do credor, a gente tem o quê? Guardar a coisa como se fosse sua. Então, ele não pode aplicar as rendas geradas também pela anticrese para outros imóveis. Ele cabe responder pela deteriorização do imóvel que for responsabilidade sua, que sofrer por culpa sua, responder pelos frutos que deixar de colher por negligência e precisa apresentar anualmente um balanço exato e fiel da sua administração, que pode ser impugnado pelo devedor. Se for constatado que o balanço for inexato ou a administração for ruinosa, o devedor pode pedir o arrendamento do contrato, transformar o contrato em arrendamento, basicamente o aluguel do imóvel. E o juiz vai fixar o valor anualmente, o valor mensal, que vai provavelmente ser corrigido anualmente, dependendo do caso, né? Agora as obrigações do devedor. Entregar o imóvel ao credor, pagar a dívida, ceder ao credor o direito de perceber os frutos e rendimentos da coisa. Agora, em relação aos direitos, se parar para ver, são muito relacionados, assim, o que é obrigação do credor é direito do devedor e ao contrário também. Então, o direito do credor é de possuir o bem dado em garantia, perceber os frutos e os rendimentos, retém seu poder até que a dívida até que a dívida seja saldada, reivindicar seus direitos contra terceiros, reivindicar contra os seus direitos contra credores quirográficos, e credores quirográficos são os credores normais, assim, que não têm um bem dado em garantia. Os hipotecários posteriores também à transcrição da anticrese, e no caso de falência do devedor, os bens que forem vendidos para pagar a dívida, o credor ele vai ter o direito de receber a partir do valor arrecadado com essa venda. Não vai ser diretamente subrogado, mas ele vai ter uma compensação equivalente ao valor que os frutos poderiam render. E o devedor anticrético, ele tem direito a reaver o imóvel quando paga a dívida, ser indenizado do dano oriundo de deterioração do imóvel por culpa do credor e ressarcir-se do valor dos frutos que o credor tenha negligentemente deixado de perecer e pedir contas ao credor. Agora, os modos de extinção da anticrese. A anticrese é uma relação jurídica acessória. Então, quando a obrigação acabar, a anticrese também vai acabar. Se o devedor pagar a dívida completamente, a anticrese deixará de existir, e se perdoar a dívida, também deixará de existir. Ela também é extinta pelo prazo de 15 anos, que fala que no artigo 1423 do Código Civil, o credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data da sua constituição. Então, parte do princípio de que se até o momento, depois de 15 anos, ainda não conseguiu pagar essa dívida, então quer dizer que os frutos não vão ser suficientes para o pagamento dela. Então, o credor vai se transformar em um credor quirográfico. Em caso de perecimento do bem, a anticrese também vai acabar, porque perecendo o objeto, perece o direito. Então, sendo a anticrese o direito real que recai sobre o imóvel, também se extingue pelo perecimento desse. Como já falado, o credor, ele não tem um direito, ele não se subroga, assim, e direito de indenização. Então, em caso de destruição do bem, se ele for desapropriado, ele não vai ter direito direto ao seguro. Teria que fazer algum outro procedimento, né? No artigo 1509, o parágrafo 2º, fala assim, que o credor anticrético, ele não terá preferência sobre a indenização do seguro, quando o prédio seja destruído, nem se forem desapropriados os bens com relação à desapropriação. Então, o credor anticrético, ele pode vindicar seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirográficos e hipotecários, mas nas hipóteses que já foram mencionadas, a anticrese ela é extinta e o crédito é substituído, só que sem a garantia real anterior. Essas foram as referências que a gente usou, que foi o Código Civil e a doutrina do Carlos Roberto Gonçalves.